Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Saudamos os membros da Academia, saudamos os demais convidados. A conferência, nesta quinzena estamos a tratar a presença das mulheres na literatura e nesta quarta conferência sobre este tema, este ano, vamos falar sobre as mulheres de Angola na literatura e noutras artes, portanto, não apenas na literatura, neste caso. Conferencista da semana, Carmen Tindó Seco. E eu, a nossa moderadora desta quinzena é a linguista Maria Helena Miguel, que eu passo desde já a apresentar. Pois eu peço imensas desculpas, mas fui para o local errado e para a apresentação da, da, da conferencista. Ok, cá temos Maria Helena Pereira dos Santos Miguel, é natural da Gabela, Kwanza Sul, fez o magistério primário no BIE, no Cuito, presumo. Integrou o quadro do Programa de Superação de Professores, depois de frequentar um estágio sobre ensino à distância e formação de adultos. Foi diretora do Instituto Médio Normal e do Pré-Universitário no Cuito, onde começou a sua carreira como professora de português. Em Luanda, lecionou no Instituto Normal de Educação Garcia Neto e, depois de se licenciar em Linguística, língua portuguesa, no ISED de Luanda, foi docente no Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, o mesmo ISED daqui de Luanda. Fez parte de formação também na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Em 1999 ingressou na Universidade Católica de Angola, onde se mantém até a data. Concluiu em 2009 o mestrado em Ensino da Língua Portuguesa, na Universidade Agostinho Neto. É orientadora do módulo de avaliação das aprendizagens na pós-graduação em Agregação Pedagógica da Universidade Católica de Angola. Ministra o módulo de análise e produção de material didático no mestrado em ensino da língua portuguesa. Possui várias obras publicadas, artigos e um livro de contos. Desde 2013 é vice-reitora para a área académica da Universidade Católica de Angola, cargo que ocupa até à data, sendo também docente. Foi mentora e cofundadora da Cátedra de Língua Portuguesa na Universidade Católica de Angola, onde é investigadora. Neste momento está a fazer o doutoramento em Didática Português, Multilinguismo e Educação para a Cidadania Global na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade Aberta. Passo desde já a palavra à doutora Maria Helena Miguel para apresentar a nossa conferencista desta semana e dirigir os trabalhos a partir de agora. Doutora, por favor. Muito obrigada, Dr. Paulo de Carvalho. Eu começo por agradecer a gentileza do convite para estar aqui a moderar esta conferência, esta conversa, e cumprimentar também todos os presentes, particularmente a nossa conferencista, que eu tenho o prazer de conhecer hoje, pessoalmente, assim. Ela não é nova em Angola, ela já esteve cá, já deu aulas e já esteve também com uma conferência neste espaço e hoje vem novamente para nos falar de uma nova temática. Carmen Lúcia Tindó Seco
implantou em 1993 o setor de literaturas africanas de língua portuguesa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde trabalhou 30 anos dando aulas nos cursos de graduação e de pós-graduação. Foi professora titular de literaturas africanas na Universidade Federal do Rio de Janeiro de 2015 a 2023. Aposentou-se em 2022, tendo recebido o título de professora emérita nessa mesma universidade, em dezembro de 2023, o que lhe deu a possibilidade de continuar a lecionar nas pós-graduações. É doutorada em Letras pela Universidade Federal de Rio de Janeiro, o doutoramento feito em 1992, e fez o pós-doutoramento na Universidade Federal Fluminense sob a supervisão da doutora Laura Padilha. É editora fundadora da revista Molemba, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é sócia correspondente da Academia Angolana de Letras no Brasil, integra a Comissão de Honra da Fundação Fernando Leite Couto, em Moçambique. Em 2013, lecionou no mestrado da Universidade Agostinho Neto, a convite da doutora Amélia Mingas. Possui uma vastíssima obra, da qual destacamos as seguintes publicações: Antologias do Mar na Poesia Africana, Rio, Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1999, em 3 volumes, em que o primeiro é sobre Angola e teve a edição angolana no ano 2000 pela editora Quilombe Lombe. Outras publicações são A Magia das Letras Africanas, Como se o Mar Fosse Mentira, com Rita Chaves, Tânia Macedo, pela Chá de Cachinde, em 2006, Cinegrafias Angolanas, Memórias e Reflexões, em 2022, em coautoria com Ana Paula Tavares, Ana Mafalda Leite e José Otávio Vandunen. Carmen Lúcia Tindó Seco é uma autora que se dedica às literaturas africanas desde 1986, mas que, a dada altura, incluiu nas suas atividades investigativas outras artes, entre elas o cinema. Portanto, é no âmbito dessas outras artes e da literatura que Carmen Lúcia Tindó Seco nos vem falar hoje das mulheres de Angola na literatura e noutras artes. Carmen, a palavra é sua, tem 30 minutos para fazer a sua apresentação. Boa noite a todos, né? Aqui ainda é boa tarde. Eu quero inicialmente agradecer muito o convite. É sempre, né, bom estar em Angola, mesmo que virtualmente, como a Tânia Macedo disse na entrevista dela, né, na conferência dela, porque com a pandemia, né, a gente já tem uma saudade grande. Eu, pelo menos, não vou a Angola desde 2018. E, infelizmente, muitos livros não chegam aqui, a gente não indo, né? Então, eu já, de início, me desculpo de algumas autoras não serem mencionadas, e também porque os 30 minutos eu cortei meu texto, e eu estou passando um pouquinho, porque para falar da literatura e das outras artes é uma extensão muito grande para 30 minutos. Eu vou tentar os 30 minutos, prometo que se eu passar vai ser pouquinho. E, justamente com essa preocupação de manter os 30 minutos, eu fiz um recorte. Então, eu não vou falar de todas as artes, né? Porque há grandes representantes femininas no teatro, no cinema, na fotografia, na música, e não vai dar para eu trabalhar todas, né? Então, eu vou ler o meu texto para ser mais rápida, não me estender, né? E fica o debate para depois dos 30 minutos. Então, eu começo fazendo essa ressalva, né? Que são diversas as artes praticadas em Angola, e há mulheres angolanas se destacando em cada uma delas. Recentemente, em março, o Jornal de Angola fez uma homenagem
ao Dia Internacional da Mulher e publicou matérias sobre o feminino no Teatro Elinga, do Mena Abrantes, né, que dirigiu muito tempo, na música, na fotografia. Há nomes muito importantes de angolanas na literatura, no cinema, nas artes plásticas, tanto na pintura, como escultura, como na tapeçaria, na música, como Lourdes Van Dunen, Belita Palma, Tixiúmba e outras, né? Na fotografia, mas eu vou respeitar os 30 minutos e abordar, né, um recorte, trabalhando algumas mulheres na literatura e nas artes plásticas, na dança e no cinema. Vou começar pela literatura. As mulheres em África e Angola tiveram, em geral, uma importância reconhecida. Foram transmissoras da cultura, contadoras de histórias, tendo assim contribuído muito para resguardar o rico reservatório cultural de lendas, mitos, fábulas, responsáveis pelo equilíbrio familiar, provedoras por excelência, foram elas que geraram filhos, dando continuação às suas estirpes. Jorge Macedo escreveu sobre várias faces da mulher angolana: as esposas, as mães, as avós, as guerrilheiras, as trabalhadoras, entre outras. Em Angola, antes e durante a ocupação portuguesa, há mulheres que se destacaram na luta constante pela preservação da cultura angolana. Mulheres reais, como a Rainha Ginga, e míticas, como Luege, são exemplos da força feminina que cooperou significativamente para as raízes culturais angolanas não se perderem totalmente através dos séculos. Diante da relevância feminina na história de Angola, das mulheres, não se compreende um silêncio, né, que existiu em relação a elas. Só mesmo após a independência é que os textos femininos começam a ganhar uma certa visibilidade. Então, eu vou citar duas antologias que considero importantes e que eu tive o prazer de comprar, de receber, porque elas são de 2005, publicadas pela União dos Escritores Angolanos. É a antologia Todos os Sonhos, antologia da poesia moderna angolana, organizada pelo Adriano Botelho de Vasconcelos, e O Amor Tem Asas de Ouro, antologia da poesia angolana, organizada pela Filomena Jovete e Silmara Santos. Agora eu vou fazer um painel rápido, até porque a Tânia Macedo, né, e os outros que me antecederam, o Mário Lugarinho e o... esqueci o nome dele. Itamar Costa. Itamar Costa. Eles já fizeram, de certa maneira, esse painel. Então, eu vou ser breve, né, nesse traçado. E começo, então, explorando, né, a questão da mulher na poesia angolana, no final do século XIX. Né? Então, a gente vai perceber que a mulher, nesse momento, ela está acompliciada e representando a Mãe África. É uma mulher natureza. Há ainda um tom romântico, né, de valorização dos elementos da flora, da fauna, das paisagens locais. E essas metáforas telúricas exaltam a terra africana e essas mulheres vistas como extensão da natureza. Houve, entretanto, uma antinomia na figuração dessas amadas, pois, embora a beleza delas fosse reconhecida, algumas vozes líricas masculinas que cantavam as mulheres demonstraram ainda uma visão até certo ponto preconceituosa. Por exemplo, o José da Silva Maia Ferreira, em Espontaneidades da Minha Alma, se refere, né, a essas mulheres dizendo o seguinte, cito, sabe amar, mas não tem a cultura desses lábios de Magno florir. Então, há uma visão, né, da beleza da mulher, da sua sensualidade, mas a cultura ainda fica como um atributo da Europa. Né? Só nas décadas de 50 e 60
é que a poesia angolana, preocupada com o caráter nacional, com a imagem da pátria, vai trabalhar a imagem da mulher de uma forma mais contundente e mais angolana, né? É a mulher terra, é a mulher mãe, sempre associadas ao útero da África, dilacerada pela diáspora, como denunciam, por exemplo, os versos iniciais do poema Adeus à Hora da Largada, de Agostinho Neto, que eu cito: minha mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar, como esperaste nas horas difíceis, mas a vida matou em mim essa mística esperança. E foi justamente essa consciência da opressão contra a África e seus filhos que leva os poetas à rebeldia crítica, né? E à busca de uma angolanidade, que, na verdade, a gente sabe que são várias angolanidades, porque é uma angolanidade plural, né? Então, é a partir daí, né, que chega-se a uma poesia de protesto, onde a mulher passa a ser vista como irmã, companheira de luta. Alda Lara, uma das poucas vozes femininas da poesia angolana dessa época, é uma das representantes dessa poética de combate. Cantou em alguns poemas as belezas da terra e invocou a Mãe Negra numa recusa veemente à escravidão e ao colonialismo. Sonhando com um futuro de liberdade e justiça social, sua poesia se fez de gestos de denúncia e esperança. Como mulher irmã, declarou no poema Presença Africana, que eu passo a citar: e apesar de tudo, ainda sou a mesma, livre e esguia, filha eterna de quanta rebeldia me sagrou Mãe África, mãe forte da floresta e do deserto, ainda sou a irmã mulher de tudo que em ti vibra, puro e incerto. A mulher, ao se engajar nas lutas pela independência, encarna a figura da irmã guerrilheira, que também almeja ver o florir das acácias rubras, metáfora da Revolução Libertadora. O corpo feminino passa, então, a ser identificado ao da pátria. A mulher guarda os sabores e odores dos frutos que simbolizam Angola, como, por exemplo, o maboque. Segundo Inocência Mata, Alda Lara concentra na mulher as direções do sonho de libertação nos anos 50 e 60, mas a sua poesia vai além da construção da nação, nutrindo-se de ideais universais de justiça, fraternidade, solidariedade. Dentre as poetisas desse período, além de Alda, há Maria Eugênia Neto e Deolinda Rodrigues. A primeira publicou, entre outras obras, Foi Esperança e Foi Certeza, em 1976, O Suar dos Quiçanges, em 2000. Deolinda, autora do Diário de um Exílio Sem Regresso, de 2003, e Cartas de Languidila, 2004, lutou pela independência angolana, tendo dado a vida pela libertação de Angola. Mas é no pós-independência que ocorre radicalmente uma afirmação de uma poesia no feminino. Após a independência, de um modo geral, a mulher se tornou sujeito na sua poesia, reivindicando o direito de externar seus sentimentos, pensamentos, de discorrer acerca da sua sexualidade e também de questões amorosas, existenciais, políticas, sociais, culturais, religiosas. Paula Tavares, Ana de Santana, Lisa Castel, entre outras, são representantes nos anos 80 dessa nova poesia angolana que apresenta intensa dicção no feminino, conforme já observaram Inocência Mata, Laura Padilha, Domingas Monte, Rita Chaves, Tânia Macedo, Ana Mafalda Leite, dentre outros estudiosos da literatura angolana. São principalmente as poetisas Paula Tavares e Ana de Santana que dão a grande virada, colocando a feminilidade e a libido da mulher em seus versos. Há nesse novo lirismo a presença constante do amor, da metapoesia, de um elaborado labor estético. A sedução feminina e o mergulho erótico nas origens acontecem através do corpo da mulher, este
acompliciado ao da poesia e ao da história angolana. A busca explícita dos desejos redescobre não apenas a sensualidade das mulheres, mas traz um forte erotismo para a pele dos versos, ou seja, da linguagem literária. Para demonstrar como esse lirismo feminino angolano pós-80 se manifesta, vou focalizar brevemente apenas duas poetisas, Paula Tavares, rapidamente, porque já foi muito falada, e Amélia da Lomba. Por questão de tempo, tendo em vista que tratarei também de mulheres de outras artes, não há condições de trazer mais vozes femininas da literatura angolana nesta minha fala, até porque muitas delas já foram bastante referidas em palestras anteriores daqui da academia, por Tânia Macedo, Mário Lugarinho e Tamar Cos. Passo, então, ao lirismo de Paula Tavares, cujos sujeitos poéticos, modelando metapoeticamente cada palavra, elaboram artesanalmente os versos. É uma poesia subversora que, ao mesmo tempo, instaura rupturas e reinventa tradições do sudoeste angolano. Desde Ritos de Passagem, primeiro livro da autora, o eu lírico dos poemas põe em questão as práticas autoritárias em relação às mulheres, como o alambamento, que prescrevia a troca das noivas por vacas e grãos. Rebela-se contra hábitos castradores dos comportamentos femininos, saltando o cercado e buscando ao sul a liberdade. A figura feminina nessa obra persegue os cheiros e sabores da terra, redescobrindo sua sexualidade. Para maiores estudos, né, sobre esse livro, o prefácio da Inocência Mata é muito importante, sobre, né, essa busca da liberdade feminina. Conforme Tânia Macedo observou na palestra do dia 7 de março, além de tratar do feminino e das tradições, Ana Paula Tavares, que se assina assim nas crônicas, com o nome completo, focaliza também criticamente o social, como muitos textos dela denunciam um horror em relação à guerra civil. Passo agora a outra grande mulher da literatura angolana, Amélia da Lomba. Por exemplo, na poesia dela, ela reivindica também o direito da mulher ser correspondida, desfrutando dos prazeres sexuais, como ela declara no seguinte verso de um poema: regresso com sede das carícias sutilmente negadas. O sujeito poético tem saudades dos tempos livres, quando podia admirar flamingos, alegorias da liberdade e de desejos recalcados. Sabe que o relâmpago, metáfora que ela usa para dizer a guerra, apagara muito dos seus sonhos. Busca, assim, uma espécie de compensação no trabalho com a metapoesia, que ela, metaforicamente, chama de espaço sacrossanto, um refúgio onde ela tece reflexões estéticas, filosóficas, sociais, não apenas relacionadas às questões femininas, mas também a demandas humanas em geral. Além de incorporarem um erotismo vital, os poemas de Da Lomba trazem, por saberem da fome e da pobreza que assolavam o país, a palavra aflita, como ela diz num poema. Então, ela tem uma consciência de que os mais de 30 anos dos conflitos armados em Angola contribuíram para olvidar e esgarçar algumas tradições ancestrais. Percebe, então, que é preciso reinventar os ensinamentos dos mais velhos, certos ritos, certas crenças. Por exemplo, vou citar um trecho de um poema dela em que ela diz: adorno meus pulsos com a pulseira de bronze da minha avó. Enquanto meus antepassados digladiam-se no túmulo por ter abandonado as nossas vestes, peregrina das minhas origens, busco, África, os teus versos.
De acordo com o prefácio a esse livro da Amélia da Lomba, da autoria do saudoso crítico literário angolano Jorge Macedo, a poetisa consegue conjugar em sua poesia as decepções do presente com um tom reivindicativo, utópico, sendo seus versos capazes de sonharem com um mundo melhor. Embora por vezes a dicção da Lomba se recubra de certo erotismo, de certo romantismo, há no seu lirismo uma contundência da palavra poética, cujo vigor acentua a crença no poder gerador e regenerador das mulheres. E eu, para terminar essa parte referente à literatura das mulheres, cito um trecho da Amélia da Lomba. Essas mulheres que aí vedes suturam lanhos profundos. Ao romper a criança, regeneram cada fibra rubra de dor. Deliciam-se com os cadáveres das plantas arrancadas sem dó, a que chamam flor. Muitas outras vozes angolanas já foram mencionadas por Tânia Macedo, Mário Lugarinho e Tamar Cossi. Entre elas, Maria Celestina Fernandes, Cremilda Lima, Gabriela Antunes, Isabel Ferreira, Xódo Guri, Carla Queiroz, Canguimbo Ananás, Cíntia Gonçalves, Sandra Poulson, Marta Santos e outras. Tânia lembrou Joyce Zal, Paulo de Carvalho, do Islã, em Angola, pertencente ao grupo Murrato, palavra que em quimbundo significa mulher. Bom, em 30 minutos seria impossível citar todas essas vozes da literatura angolana. A elas, então, expresso o meu enorme respeito e a minha admiração. Passo agora, tenho quantos minutos? Tem mais 15 minutos. 15, então tá bom. Passo agora às mulheres angolanas nas artes plásticas. Vou trabalhar apenas a tapeçaria, né, porque não dá tempo de trabalhar todas as artes. Então, entendam essas mulheres aqui mencionadas como metonímia das outras, né, representantes dessa importante contribuição feminina nas artes. Marcela Costa é pintora, tecelã, artística, premiada em Angola e no exterior, já fez inúmeras exposições, integra um grupo de artes plásticas que, no período imediatamente anterior à independência de Angola, ela menciona porque ela foi aluna do Vitor Manuel Teixeira, o Vitex, com quem, segundo ela, aprendeu a valorizar o uso das cores e o efeito dos traçados simbólicos. Da sua geração fazem parte vários artistas, como Jorge Gumbi, Álvaro Cardoso, Tício Amaral, Cecília Martins e outros. A Marcela define a sua tessitura estética da seguinte maneira, e eu cito: buscando a minha mística criativa, acabo por recuperar a identidade cultural angolana, pelo uso de alguns objetos, muitos deles elaborados por artesãos que colaboram comigo, que são depois incorporados em vários contextos das minhas peças de tapeçaria. Neste processo, alinham-se, por exemplo, objetos de cozinha, conchas, máscaras, o quifumbe, que é o espantalho, e são tecidos e objetos colhidos do cotidiano das mulheres. Por isso, o título dessa exposição dela, né, é Retalhos de Angola. Há uma preocupação de preservar mitos, né, e a imagem de Angola pelas suas tradições, mas em diálogo com o presente. Outra grande artista plástica, tecelã também, é a Maria Belmira. Com recurso a material e técnicas diversos, ela reinventa de forma original também o diálogo da tradição com a modernidade. Nesse trabalho, ela recria o cotidiano das mulheres e a sua relação com a natureza. Diz ela: pretendo traduzir as minhas vivências angolanas, as minhas emoções, os mitos e as expressividades do corpo através de técnicas do bordado, aplicação em tecido, tecelagem,
com matérias, fibras naturais, industriais, tecidos de linho industriais, numa simbiose entre o tradicional e o moderno. Dentre as principais obras dela, pelos títulos, a gente já vê toda essa preocupação com a preservação dos mitos angolanos, das várias etnias, né? Por exemplo, ela tem contextualização da mulher através dos mitos, motivos etnográficos, desenhos na areia dos chocos do Nordeste de Angola, memórias. Todas as obras dela são um convite a uma reflexão, né, da situação da mulher na sociedade angolana, e elas também funcionam como uma grande viagem pela pluralidade cultural angolana, né, marcada por uma diversidade étnica. Então, concluindo em relação, né, eu falei muito rapidamente para me ater aos 30 minutos, falando rapidamente, ela e a Marcela, né, a gente percebe essa preocupação com a imagem de Angola, né? Preservar mitos, preservar a cultura angolana. E essa preocupação é também a da Ana Clara Guerra Marques, que na dança, né, que é bailarina, coreógrafa, que tem trabalhado pela defesa da dança como uma linguagem artística em Angola, através de palestras, de publicações, de conferências, insistindo, né, na importância do ensino institucional da música, da dança. Então, a Ana Clara, ela tem mestrado em Lisboa, na área da dança, né? E também trabalha, né, com essa pesquisa das máscaras, chocos, e no doutoramento, que ela, não sei se ela já concluiu, ela também continua com esse projeto, né? Dentre as obras dela publicadas, livros, né, a gente tem... eu vou citar alguns. A Alquimia da Dança, que é de 99, a Companhia da Dança Contemporânea de Angola, para uma história da dança em Angola, a performance coreográfica das máscaras de dança Moana Poó e Siongo, e ela faz um trabalho, né, com os artistas também. Ela tem, a propósito de Luege, em que ela pega o mito do Luege e faz um diálogo com o romance Luege do Pepetela. Ela tem Um Morto e os Vivos, em que ela faz esse diálogo com Manuel Rui, e também, né, com vários artistas plásticos angolanos, como Jorge Gumbi, Antônio Olli, Maçonge Afonso, o Van Dunen, Francisco Van Dunen, né? E é importante, né, a presença de Ana Clara, né, e a gente vai ver no cinema que a dança, né, da Companhia de Dança Moderna de Angola vai ser também alvo, tema, né, de um filme, né, um documentário que foi muito premiado. E a Ana Clara Guerra Marques tem muitos prêmios merecidíssimos, né, porque ela fundou, né, em Angola toda esse trabalho artístico, né, criando, inclusive, novos conceitos, novas performances da dança. Ela é considerada o pilar da dança em Angola. E agora, então, eu passo para as mulheres no cinema. Vamos ver se vai dar tempo, porque eu quero falar primeiro de autoras, realizadoras, cineastas mulheres. Mas eu gostaria também de exaltar um filme que trabalha a questão da mulher, né? Espero que dê tempo. Então, eu começo falando de uma mulher muito importante, que foi a primeira cineasta a produzir filmes de reflexão crítica sobre Angola, Sara Maldoror. Embora ela não tenha nascido em Angola, que ela é de Guadalupe, foi casada com Mário Pinto de Andrade, foi ela que iniciou o cinema angolano militante, anticolonial, né, com um olhar feminino. E ela adaptou para o cinema 2 textos do grande escritor Luandino Vieira, né, o conto O Fato Completo, de Lucas Matesso, que é de 1967, o conto, e originou o filme, em 1968, Monangambé, né? E a primeira longa-metragem angolana de ficção, intitulada Sambizanga, que data de 1972, e é uma adaptação
do romance do Luandino, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, que foi escrito em 61. Tanto as obras literárias como as cinematográficas aqui, né, citadas, focalizam o início da luta de libertação em Angola e denunciam censuras e torturas da PIDE, conhecida pela violenta repressão às manifestações de oposição ao regime político do Estado Novo português. Tanto Sambizanga como em A Vida Verdadeira de Domingos Xavier são evidentes a utopia da libertação de Angola e uma crítica grande ao colonialismo português. Contudo, os enredos se desenvolvem por perspectivas diferentes. O romance de Luandino é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente, que a cada capítulo dá voz a uma personagem e penetra no fluxo de consciência dessa personagem, captando emoções, pensamentos. Já o filme da Sara é mais linear. Nele vão predominar imagens, ações, e é conduzido pela perspectiva feminina. É a perspectiva da Maria, a esposa de Domingos Xavier, que, inconformada com a prisão arbitrária do marido, sai à sua procura até um desfecho trágico quando ela chega aos calabouços da PIDE e sabe da morte do companheiro. Sara escreve com câmera, imagem, som e literatura. Ela se vale de poemas, por exemplo, do Agostinho Neto, musicado, né, que nós vamos ver adiante. A sua cine-escrita, que é uma escrita cinematográfica, reflete sobre o lugar da mulher, sobre a construção de uma subjetividade feminina. A Cubata de Maria, invadida pela PIDE, é o local onde ela toma consciência da opressão colonial e passa a questionar o colonialismo. Quando Domingos é preso, a câmera focaliza planos rápidos que se superpõem, trazendo cenas dele sendo levados pelos cipaios para a prisão, né, em meio aos gritos e ao choro convulso da Maria. A poeticidade se tece pelas perspectivas, né, dos olhares, que apresentam expressões diferentes, e também pela musicalidade das palavras, e principalmente pelas trilhas sonoras da narrativa fílmica que marcam o percurso do herói, que preferiu perder a vida, atrair os companheiros e os ideais da libertação. A canção Caminho do Mato, cuja letra é um poema do Agostinho Neto, traz melodia e poesia ao filme e vai acompanhando a deambulação da Maria, à medida que vai denunciando também os lugares por onde ela passa, onde há o trabalho forçado, que era imposto pelo regime colonial, a gente cansada, como diz o poema. Ao final do filme, na farra, né, como se chamava a festa, né, nos Mussetes, a música Mama Uelele, tocada pelo tio Liceu do Angola Ritmos, fecha a narrativa fílmica, trazendo também a musicalidade, mas principalmente a mensagem militante de que a luta não podia cessar. Então, eu passo agora a mais duas grandes cineastas. Uma delas, Maria João Ganga, e Pocas Pascoal. Elas vão produzir nos anos 2000, né? E a Maria João reside em Luanda, né? E o filme dela, Na Cidade Vazia, que data de 2004, é muito trabalhado e propõe profundas reflexões políticas, culturais, existenciais, sociais, acerca da guerra civil que deixou tantas crianças órfãs no país, né? Ela questiona como as famílias se desintegraram e como algumas mulheres sem recursos para sobreviverem se tornaram prostitutas. É um filme que faz pensar. Eu não vou contar o filme todo, porque daria o spoiler, né? E acho que muitos de vocês todos já conhecem, porque esse filme foi produzido logo depois da paz, né? Em 2004. Pocas Pascoal é mais nova, né? Nasceu em Luanda, mas ela deixou aos 16 anos o país, e ela diz que por causa da guerra civil. Ela reside hoje, eu acho que em Lisboa, e ela tem uma longa-metragem premiada, Alde Maria, Por Aqui Tudo Bem, que data de 2011.
E ela declara, em relação a esse filme, nesta história, procuro denunciar uma juventude quebrada pela guerra, desenraizada devido ao exílio. Mais recentemente, produziu um telefilme, agora, né, com os vários recursos, né, que a gente tem com a telefonia celular, é A Palavra Mágica e o documentário Sopro, ambos distinguidos com prêmios em 2021. Infelizmente, esses filmes eu ainda não tive acesso. Durante a pandemia, a gente teve acesso a muitos filmes, porque, como a gente não podia, né, sair, eles disponibilizavam. Mas agora volta a ser difícil esse trânsito entre as obras literárias, obras artísticas, filmes. Bem, para terminar esse percurso, né, sobre o cinema, eu quero trazer o destaque de uma cineasta bem jovem, natural de Luanda, Camille Lara. Ela frequentou, em Lisboa, o curso superior de audiovisual e mídia e regressou a Angola em 2010, quando ela passou a integrar a equipe, né, da produtora audiovisual Geração 80, da qual sou fã, porque acho que eles fazem um trabalho muito bom, né, que houve um lapso durante um período, o cinema ficou meio parado em Angola e eles retomam, né? A Camille pertence, portanto, a uma geração nova de cineastas. Ela assina, né, e assinou vários filmes, né? Ela é diretora de fotografia, né? Ela trabalhou com o Fradique, o Mário Bastos, no Angola, nos Trilhos da Independência. Ela foi a realizadora de Mulheres de Armas, ela trabalhou com o Fradique também em São Nicolau, eles não esqueceram. E, recentemente, né, ela, em 2019, realizou a sua primeira longa-metragem, Para Lá dos Meus Passos, filme bastante premiado que narra os desafios da construção do novo espetáculo da Companhia de Dança Contemporânea de Angola. Ela tem grande sensibilidade artística e também uma consciência crítica em relação ao social. Inclusive, né, eu li no Jornal de Angola que ela foi uma das idealizadoras de um projeto recente que ela denominou Cine Zunga, cuja proposta é levar filmes aos bairros afastados e pobres do centro de Luanda. Então, é um trabalho assim bastante louvável, né? Porque é o cinema para todos, né? Não é só para aqueles que têm condição de pagar o ingresso. Para encerrar, eu desejo chamar a atenção que também na produção masculina há realizadores, né, no cinema que focalizam a importância da mulher, assim como na literatura também, né, como isso já foi mostrado pelo Mário Lugarinho, pela Tânia Macedo, não é? Por exemplo, Lués, do Pepe Tela, Noito, do Agostinho, do Manuel Rui, e outras mulheres importantes, né, que foram focalizadas por uma escrita masculina, né? Então, chama atenção para o filme O Ar-Condicionado, que é do Fradique, do Jorge Cohen, onde a protagonista, a protagonista, uma das personagens, ela não é bem a protagonista, é a Zezinha, né? Então, os aparelhos de ar-condicionado caem e há todo aquele desencanto, aquele espanto, e o Matacedo, que é o personagem masculino, ele tem problemas de audição em decorrência da guerra, quando ele lutou, e ele fica assim meio desacreditado de tudo, meio no ar, e é ela que tem uma força, né? E essa expressão é muito angolana, né, que aparece no filme. Zezinha é uma mulher fiche, ela bota para frente, né? Apesar dos pesares, apesar dos problemas, ela está enfrentando, né? Então, acho que é importante essa visão que um autor, né, realizador masculino tem em relação às mulheres, porque eu acho que é uma tradição de Angola essa força feminina, né? As mulheres são muito fiches, né? E agora, né, eu gostaria de trabalhar esse filme que me impactou muito, que é uma curta-metragem, que é do Eri Claver, também na geração 80, que se intitula Lúcia no Céu com Semáforos. Carmen, o seu tempo terminou, Terminou? Então eu mas posso... acho que podemos
Sim, pode terminar. Tem Posso terminar? mais, Falta mais, pouco. mais É 3 porque aí minutinhos. a projeção, porque eu queria projetar essas cenas do filme, mas isso eu posso fazer na hora do debate, se for o caso, Pois. não é? Podemos, Dr. Paulo, podemos permitir esta projeção agora? Estamos mesmo em cima da hora do debate. Então, esse filme, né, ele trata, né, trata da Lúcia, que é a protagonista. É uma mulher, né, que é a mais nova de uma família de 7 filhos e, na verdade, né, ela se apaixona pelo namorado, que não tinha grandes aspirações profissionais, a mãe chama atenção, mas ela, apaixonada, né, pelo, pelo rapaz, né, ela continua o relacionamento amoroso. E ele é muito violento, né, com ela. Então, é interessante que o filme ele é percorrido pela metáfora dos sinais fechados, né, o semáforo. No caso, no Brasil, a gente chama sinal de trânsito, em alguns lugares chama semáforos. E há uma alusão, né, Lúcia no Céu com semáforos, a música, canção dos Beatles, né, do John Lennon, né, Lucy no Céu com Diamantes. Então, há toda uma interpretação que a gente pode fazer, porque, na verdade, o Eric Clapton, ele trabalha com um poema, com um cinema poesia. Há uma narrativa poética que vai entremeando as cenas, e a gente diz assim, é um cinema para pensar, né? Quer dizer, ele mostra como o machismo vai fazer com que a mulher não tenha espaço, porque ela fica grávida, tem 3 filhos, e porque ela não consegue que ele ajude na educação das crianças, ela opta pela rua e pela prostituição, não é? E ele é violento, então a metáfora do sangue, né, que ele dá uma bofetada no rosto dela, ela engole aquele sangue, o dente voa, né? Então há o vermelho do sangue da violência, o vermelho da raiva que ela sente, mas ela não consegue se exprimir. É uma mulher que é usada como objeto. Esse filme dele ganhou prêmio no Museu de Arte Africana de Belgrado, em 2011, né? O título, inclusive, da exposição era Refletir, Fragmentos, Fragilidades e Memórias. E justamente é essa fragilidade feminina, né, que ele trabalha. É interessante que o nome dela é Lúcia. Lúcia é o significado, né, etimológico do nome. Lúcia é a luz e ela está no escuro. Ela só vai ver as luzes, e aí o filme termina em aberto, porque como o cinema poesia, né, na terminologia do Pasolini, não é a poesia em si, a poesia é a consciência do mundo. Então, essa câmera do Eric Clapton tem uma consciência e vai mostrando os problemas. Numa entrevista, ele diz que interessa a ele todos esses espaços da boemia, esses espaços escuros da cidade, que ocorrem depois da meia-noite, onde ele vai fazendo essa crítica. E, ao mesmo tempo que há esse vermelho da dor, né? da bofetada, do sangue, ao mesmo tempo é o vermelho da paixão. Esse vermelho é o sinal fechado, né? Quando o semáforo fica vermelho, é porque os carros têm que parar. Então, é como se o corpo feminino aí tratado violentamente só para dar prazer aos outros, que não tem condição de expressar as suas opiniões, fica apagado, não é? Lúcia, E a gente, como espectador, não sabe, o filme termina em aberto. Se ela estaria drogada, porque é uma cena que ela aparece jogada no chão, perto de um carro. Será que ela foi atropelada? A gente não sabe. Será que ela, Lúcia, drogada, terminou o estava... tempo, está no Oi? fim do tempo, já ultrapassou o tempo. Tá bom, então. Então, eu termino aqui e, durante o debate, se o presidente puder projetar as telas, né, eu acho que a gente continua a explicação. Obrigada.
Lúcia, nós poderíamos ficar aqui muito tempo a ouvir essa explanação interessantíssima, mas estamos condicionados pelo tempo e Uhum, temos que dar espaço agora ao debate. uhum, Dizer que nesta sua abordagem, Carmen traz nomes de mulheres importantes nos vários domínios da arte que tentaram resguardar as raízes culturais de Angola. E é um aspecto interessante que faz referência o facto de essas mulheres terem sido silenciadas durante muito tempo e só depois da independência que elas começaram a ter alguma visibilidade. Destacou nomes de algumas mulheres nos vários domínios da arte, da literatura, por exemplo, Paula Tavares e Amélia da Lomba foram as mais destacadas, também na tapeçaria, na dança, no cinema, enfim, temos aqui muita matéria de interesse e então vamos passar para um momento de debate. Estão abertos os debates, quem quiser apresentar alguma pergunta, ou estejam à vontade. Então está aberto o debate, temos cerca de 1 hora, mais ou menos, não tanto. Não. Temos 30 minutos. Agora só 30, temos 30 ok, minutos. pronto. Então temos 30 minutos, vamos aproveitá-los. Ainda ninguém se inscreveu. Não há Se calhar inscrições? iríamos pedir ao Congola para começar, mas pronto, Está o o Fragata de Fragata Moraes. Fragata de Moraes está a está a pedir. pedir a palavra. Faz favor, Fragata. Já podes ligar. Já podes ligar o som. Tá, cá estão a ouvir? Sim. Estamos sim. sim, sim. Pronto. Eu pessoalmente não tenho pergunta nenhuma a fazer à minha querida e antiga amiga Carmen. Tenho simplesmente que saudá-la por esta brilhante intervenção sua, por esta brilhante palestra, que logicamente teria que ser uma aula para todos nós, né? E dizer-lhe que estou muito feliz de revê-la, não é? Já há muitos anos que não vou ao Brasil, então é sempre prazeroso rever pessoas que nós conhecemos e mais uma vez agradecer por esta brilhante intervenção sua, por esta brilhante palestra. Muito obrigado. Era simplesmente um testemunho, não há pergunta nenhuma a fazer. Eu que agradeço, né? E fico feliz de reencontrar virtualmente, né? É bom a presença, mas é, são já 5 anos, né? 6 anos que eu não vou a Angola, né? Exato. Então a gente espera, né, que possa, né, tudo se retomar depois dessa pandemia, né? Muito prazer. Obrigada pelas palavras. Congola está a pedir a palavra. Muito boa noite, obrigado pela excelente apresentação. Desejaria parabenizar a professora Carmen Seco pela sua intervenção e destacar aqui alguns pontos que poderiam ser muito relevantes também para a nossa discussão. A menina, o papel das mulheres nas artes, não só a literatura, mas as outras artes. Há uma mulher que muito inspira ao longo de muitos tempos escritores, músicos, artesãos, pintores. É a mulher zungueira. Nos seus cantos deambulantes pela Angola fora, ela produz muita inspiração
que quando muito bem trabalhadas, tornam-se grandes obras de arte. A lírica no cantar, e é lambulé, lambulé, e é carapaué, carapaué, olha o tomate. Quer dizer, essa mulher inspira, mas nós vimos que sistematicamente é uma mulher que é muito, mas muito e brutalmente tratada, porque parece, em muitos casos, a professora Carmen falou da repressão que muitas vezes era representada nos cinemas, em muitas obras cinematográficas, do papel da PIDE. Hoje nós vimos, por exemplo, uma polícia que poderia ter uma postura mais republicana, uma postura mais ética, uma postura mais pedagógica, porque até os princípios nossos e valores é que a mulher, na sua natureza, representa a nossa mãe, ou a nossa irmã, ou a nossa prima. Mas vimos que ela é destratada, é apedrejada, é porretada. Será que nós temos consciência do como traumatizamos as nossas famílias, agredindo as mulheres de forma institucional, porque parece que elas não têm onde se queixar, porque elas só querem sobreviver, mas não são percebidas. E um outro ponto que eu gostaria de tocar é a questão da nsanga. Nsanga é uma dança lutada ou uma luta dançada. Pode ter os dois sentidos. Do Reino do Congo e que é apresentado na obra de Maria Gonzaga. Eu me espantei quando estive a ler essa obra. Cresci em Angola, nunca ouvia falado dessa dança lutada, dessa luta dançada. Olha isso. Os chineses Então, chocou-me. Sensibilizei-me em escrever um resumo para apresentar no Congresso da Luta, que será já agora em maio, em Coimbra. Vou apresentar um resumo neste tema, Nsanga, a dança e a luta dos guerreiros do Reino do Congo, porque eu desejo aprofundar mais chamo esse tesouro que eu encontrei. E também questionar a professora Carmen, por que nota-se que há um investimento muito fraco para as questões culturais no seu todo? E como a professora vê a questão de, em menos de 5 anos, o Ministério da Cultura, Hotelaria e Turismo fazer uma desvinculação e uma agregação e agora uma desvinculação novamente em tão pouco tempo. Me restringo a esses. Desligou o som. Pronto. Posso responder? Sim, Não, mas ou quero ouvir. eu estou inscrito ainda. Sim, tá. sim. Sim, doutor Paulo, por favor. Pois, bom, eu tenho duas questões para apresentar. Queria pedir um comentário, primeiro, sobre este tema e depois também um comentário sobre mulheres em geral, o comportamento feminino. Bom, em primeiro lugar, sobre a poesia, o que se passa é que a sensualidade feminina está muito presente na poesia feita por homens. Mas há quem diga que, vamos dizer assim, não chega aos calcanhares, não é? Da forma como a poesia, perdão, a sensibilidade feminina é cantada
por mulheres, na poesia feminina feita por mulheres. Gostaria de saber se concorda com esta afirmação ou não. Eu prefiro não emitir a minha opinião, né? Queria ouvir a sua enquanto crítica literária. E a segunda questão, já que falamos de mulheres, há alguns elementos interessantes relacionados com a presença e o comportamento de mulheres. Vamos dar o exemplo da mulher polícia. Se nós perguntarmos a homens e até a mulheres se preferem ser interpelados por uma agente ou por um agente, ambos, um e outro, uns preferem ser interpelados por um homem e não por uma mulher. Por alguma razão será. Por outro lado, aliás, o mesmo acontece com o funcionalismo público, né? Funcionárias públicas normalmente são dificultam mais do que os funcionários públicos. Mas o pior exemplo é o das enfermeiras em maternidades, que maltratam mulheres, humilham inclusivamente, dando a conhecer que, portanto, é bom enquanto se está, digamos, a ter a relação que vai permitir a procriação, é bom. O mesmo enquanto o bebê está no ventre, mas depois, na hora do parto, a mulher sente dor e não devia sentir, segundo elas próprias. Portanto, era apenas um comentário sobre a mulher que muitas vezes é querida e mal falada, não só por homens, mas pelas próprias mulheres devido ao seu comportamento. Obrigado. Temos uma outra inscrição, João Fernando André, por favor. Se calhar já para terminar, né? Pois. Porque hoje só vai haver uma sessão. Okay. João Fernando André. Saudações aos presentes. Queria felicitar a minha professora e amiga Carmen Lúcia pela abordagem interdisciplinar muito bem conseguida e chamar uma atenção a um ponto que acredito a doutora Paula Simons, em tempo, tinha tocado nisso. É que às vezes estou a ver acontecer, às vezes, estamos a falar sobre um assunto e estamos a ir, às vezes, a outros caminhos que não estão assim tão ligados ao assunto, ou seja, um desvio do foco da conversa vai se notando um pouco nas últimas conversas, sobretudo nas contribuições. Mas, professora, gostava de chamar a atenção que há nos últimos tempos, neste exercício interdisciplinar, um conjunto de muitas boas participações. Ou seja, parece que não, mas há exercícios muito bons para se ter em conta. Os formados pelo ISART, quer em música, quer em teatro, há aí um conjunto de jovens artistas que vão trazendo à cena cultural muito boas representações. Na dança também seria interessante trabalhar com a questão do samba, o samba como dança, sobretudo, tendo em conta os concursos nacionais e internacionais de samba e kizomba que vão acontecendo um pouco por Angola e pela Europa.
E há uma coisa que tem surgido que é muito interessante no seio das jovens artistas. Elas estão a criar uma espécie de algum empreendedorismo cultural, o que está a ser incrível. Elas vão viajando pela Europa, pela América, pela Ásia, com os seus custos, divulgando quer o teatro, quer a dança, quer a música lírica, pelo mundo. Isso é muito interessante. Então, a minha questão surge daí. Como é que estas jovens, que pistas a professora poderia deixar para que estas jovens artistas pudessem melhorar este empreendedorismo cultural? Porque há um esforço na qualidade delas, dia após dia, apostando na formação, e sente-se isso nas suas produções, mas reclamam também que não conseguem viver disto e muitas vezes acabam por desistir destas produções. Então, que pistas a professora poderia deixar para que estas jovens artistas pudessem viver mais deste empreendedorismo cultural? Obrigado. Bom, parece-me que não temos mais nenhuma inscrição, então passo a palavra a Carmen. Muito obrigada, né? Então, eu começo pelo Congola, né, que falou da mulher zungueira. Acho muito importante, né, essa figura da zungueira. Inclusive, quando eu falei da Camilara, né, ela vai tirar justamente esse projeto dela de levar o cinema para os bairros afastados de Angola a partir, né, do Cine Zunga, a zungueira que está sempre percorrendo as ruas, as cidades, né? Então, acho que realmente você tem razão, Congola, né? De um lado, né, são mulheres fortes, são aquelas que, como a avó Chiminha, né, do Marqueso, está vendendo o produto dela, está trabalhando, né? Mas, ao mesmo tempo, a sociedade não retribui isso, elas são silenciadas. Então, é muito importante, né, que a arte, porque a literatura, as artes, elas não vão transformar a sociedade. Como Antônio Cândido coloca, né, qual é a função da arte, da literatura? É chamar atenção para os problemas. Agora, tem que haver uma vontade política, né? E você falou justamente, né, que há um ressentimento em relação às questões culturais. Eu acho que a cultura tem que ser o investimento primordial de um governo que queira liberdade. Eu me lembro do Amílcar Cabral, num discurso, né, citando José Martí, de Cuba, em que ele diz que um país livre é um país que tem cultura. E Amílcar foi um que defendia a cultura, né? E outros, né, teóricos também de Angola que defenderam a cultura. Então, um país que não investe na cultura não pode manter a liberdade, né? Então, eu acho que é por aí. Você falou dessa dança em Zanga, que é uma dança lutada, né? Uma luta dançada. Deve ser muito interessante. Depois eu quero ler o seu trabalho. Vou fazer como a Tânia, vou te dar o meu e-mail para que você, depois que apresentar lá em Coimbra, me mande, porque eu não conheço essa dança e acho bastante importante trazer tantas riquezas, né, que as culturas angolanas são várias etnias, que a Conferência de Berlim não respeitou os reinos, então são várias as culturas existentes em Angola e que precisam ser preservadas. Então, meu e-mail é Carmen, com N de nariz no final, ponto, Tindó, sem acento, T de tatu, INDO, @gmail.com. Então, eu acho que é da maior importância. Você mencionou, né, que essas questões culturais, porque eu acho que logo que houve a independência, né, e o escritor Boaventura Cardoso, né, teve à frente da cultura,
E o que a gente lê sobre aquela época, logo após a independência, quando o Luandino já funda a União dos Escritores Angolanos, dando ênfase à literatura, né? O escritor Boaventura esteve à frente da cultura do país. Então, eu acho que a gente vive uma época, né, da pressa, desse telefone celular, que eu acho que tem um lado muito importante, porque em curtas distâncias, eu me lembro quando eu mandava um e-mail para Angola, demorava, agora com o WhatsApp é tudo rápido, né? Mas as crianças, os jovens ficam só diante do telefone. Então, acho que a gente tem que saber usar as modernidades e também preservar o passado, a cultura, né? Então, um governo só pode ser livre se ele investir na cultura, né? Infelizmente, a gente também aqui, muitas vezes, reclama também da cultura estar sendo pouco prestigiada aqui no Brasil, em alguns momentos. Então, é importantíssimo que a arte, né, os literatos, os pintores, todos trabalhem dizendo isso para os governos, porque só há liberdade num país que é culto, porque quando as pessoas não entendem bem as questões, são facilmente manipuladas, não é? Então, às vezes, nos governos de ditadura, nos governos autoritários, não interessa, né, que a cultura seja trabalhada de uma forma mais livre, fazendo pensar, né? Porque o importante da arte é fazer pensar. Da arte, quando eu digo todas elas, né? Então, eu acho que eu respondi a sua questão. E, assim, a mulher zongueira é muito importante. Eu me lembro que, quando eu comecei a ir a Angola, os bancos praticamente não existiam. A gente trocava o dinheiro na rua com as quinguilas. Não sei se é assim que pronuncia. Quinguilas, né? Então, elas eram uma espécie das zongueiras que faziam economia. Aí, depois, surgiu o cartão Kumbu, né? Que aí já é toda uma época diferente da economia. Então, eu acho que a figura das zungueiras, elas têm que ser valorizadas, né? E isso a gente já tem lá no Viriato da Cruz, quando ele fala, né, da avó Chiminha vendendo uma queso, né? E é por aí. Eu acho que essa figura é a da luta, da resistência dessas mulheres fortes que, apesar dos pesares, deixam a sua lição, né? Embora elas não tenham voz, mas pelo trabalho, pelo exemplo, elas deixam essa lição. Agora eu passo para a questão do presidente, Paulo de Carvalho, né? Então, eu também acho, entendeu? Embora esteja falando das mulheres, acho importante todo o trabalho com as mulheres, eu acho que essa dicotomia é uma coisa da metafísica ocidental, que a gente acaba dividindo o mundo em maniqueísmos. Eu acho que há mulheres que têm a cabeça masculina, né? Estou me lembrando do filme do A Virgem Margarida, do Licínio Azevedo, um brasileiro que foi morar em Moçambique, né, e que acaba sendo moçambicano, em que ele vai mostrar que a Maria João ali, ela seguia, né, toda uma ideologia masculina. Muitas mães nossas, né, nos educaram assim: as mulheres têm que arrumar a casa, os homens não. Então, às vezes, a cabeça das mulheres é muito masculinizada, né? Então, essa questão da sexualidade feminina, né? Quer dizer, eu acho que há autores que têm uma sensibilidade tão grande, que eles trabalham com o olhar masculino, mas respeitando a sexualidade feminina. E há outros que não, né? E há muitas mulheres também que têm uma visão, foram educadas, né, de uma forma maniqueísta e não apresentam essa diferença. Então, eu acho, né, que, por exemplo, quando ele fala que as enfermeiras que maltrataram as mulheres quando estão sofrendo para ter a criança, quando não deveriam sofrer, porque há métodos hoje, né, que há o parto humanizado. Então, eu acho que elas também têm traumas, também foram educadas de uma forma. Porque, por exemplo, um Guimarães Rosa, porque quando fala assim, é literatura feminina, masculina,
Mas, por exemplo, se não soubesse o sexo de quem escreveu É Grande Sertão, a gente saberia se foi um homem ou uma mulher? Eu acho que não, né? Claro que a literatura feminina, do ponto de vista da militância, hoje, né, tem um papel importante e elas querem afirmar, né, toda essa opressão que as mulheres sofreram, né? Mas, do ponto de vista literário, eu não sei, depende da sensibilidade das pessoas, né? Então, eu não faria essa leitura, né? Por exemplo, uma mulher policial, às vezes ela é tão massacrada que, quando ela chega ao poder, ela vai exercer aquele poder que ela sofreu, né? Às vezes, classe operária vai ao paraíso, né? Muitas vezes há apenas uma inversão. Então, aquela classe que foi oprimida, quando chega ao poder, vai oprimir, como Michel Foucault coloca, né, a questão do poder. Então, eu acho que essas coisas têm que ser analisadas a partir de vários ângulos, né? Como é que foram educadas, a classe social de cada mulher, né? Agora, assim, do ponto de vista literário, a crítica diz que as mulheres escrevem com mais detalhes. Eu não sei, realmente eu não vejo por aí. Eu acho que as mulheres defendem esse apagamento que elas sofreram, não é? Mas, do ponto de vista literário, eu acho que as sensibilidades divergem de mulher para mulher, de homem para homem. Eu acho que há escritas masculinas que são muito sensíveis e que, se a gente não souber quem assinou, pode achar que é uma escrita de mulher, né? Então, não sei se respondi a contento. Vou passar adiante e depois, se ficou alguma dúvida, eu posso voltar. O João Fernando André, né, levou, né, quer dizer, a dança, né, a importância dessas danças tradicionais de Angola, acho que são muito importantes, né, o kizomba, inclusive aqui, né, o Martim da Vila, na Escola de Samba Vila Isabel, ele teve um ano que colocou na avenida o kizomba, por causa das raízes, né, que vieram de Angola. Então, acho que são muito importantes e fico contente de saber que há novas turmas, né, sendo formadas e há essa busca de jovens, né, que você mencionou, que são empreendedoras culturais. E aí você me pergunta, quais as dicas? Olha, isso é uma coisa complicada, porque eu acho que tem que haver uma vontade política, né, dos governos. Por exemplo, o Ministério da Cultura, né? Eu acho que tem que investir, dar condições a essas mulheres de trabalharem, tendo recompensas, né? Quer dizer, na verdade, nós de literatura, das artes, a gente propõe questões. Mas, se não houver uma vontade política por parte dos governos de viabilizarem, né, toda essa prática, fica muito difícil. Então, a dica que eu daria seria essa, né, de criar eventos onde isso seja denunciado, onde isso seja pedido, né, mais apoios, porque muitas vezes a gente não tem o que deveria ter. Então, nos debates, isso vem à tona. Eu acho que isso é importante, né? A cultura, né? Esses eventos culturais são importantes nessa medida, né? Em que cada jovem que fala, que dança, vai fazer a sua proposta, vai falar das faltas, né, de apoio e vai solicitar isso, né? Então, acho que esse movimento cultural é importante. Essas reuniões, né, que a academia vem fazendo, eu vejo a importância por aí também. Quer dizer, claro que essas questões, nós estamos falando para os nossos pares aqui, mas isso deve ter uma ressonância fora, e eu acho que isso é importante, né, de trazer essa ideia, né, de que sem cultura não há liberdade. Não sei se eu respondi, se por acaso ficou alguma dúvida, eu estou à disposição.
Parece-me que não temos a segunda volta de perguntas. Dr. Paulo de Carvalho. O doutor Paulo chegou a projetar aquelas imagens mandado a tempo para eu mostrar e fazer um comentário sobre esse filme, ou já está em cima da hora, que são 16h33 aqui, aí já São serão 20h33. Dr. Paulo de Carvalho. 20h33. Há aqui mais um pedido de intervenção. Virgílio Coelho. Sim, enquanto esperamos, acho que pode fazer a sua intervenção. Virgílio Coelho, pode fazer a sua intervenção? Acho que ele não está ouvindo, né? Parece que não. Entretanto, Carmen, Ele está sem microfone, o microfone dele está fechado. pois está fechado. Virgílio Coelho, tem o micro fechado. Carmen, entretanto, parece-me que ninguém conseguiu apanhar o seu e-mail. Não se importa de Que eu repetir? escreva no Sim, chat? sim, é melhor, é melhor. Agora saiu aqui. Virgílio Coelho tem o microfone tem desligado. Bom, também já retirou a intervenção, mas o que é que se passa com o Paulo de Carvalho? Virgílio Coelho pode falar, mas tem que ligar o microfone. Coloquei no chat o meu e-mail, tá? Tá. Eu acho que ele não está entendendo que está fechado Pois não está, mas ele deve estar a ouvir-nos. De qualquer maneira, se mais alguém tiver que fazer alguma intervenção, enquanto não nos mandam encerrar isto, podemos aproveitar o tempo. Olha, então, aqui vocês estão vendo? Sim, O filme começa com um poema. É muito interessante, porque é o texto à flor da tela, né? Então, há uma narrativa assim meio esgarçada que mas não estamos a ouvir, não estamos a ver o filme. a tela não? Não, eu pelo menos não estou a ver. Não sei se alguém está a ver. Alguém está a ver o filme? É porque ele chegou a projetar, porque eu não Pois, sei. Eu, ele eu, projetou, mas eu só consegui ver a primeira página. então, acho que eu vou falando, né? A página é um poema em que ele vai falando dessa mulher sem voz, sem opinião, uma mulher que não é respeitada na família, nem pelos pais, nem pelo namorado, e ela acaba engravidando, tem 3 filhos, o rapaz não assume, e ela então sai e resolve ir para a rua e se prostitui, né? Então, o filme vai denunciando todo esse descaso com a mulher, né? Essa violência contra ela, e ela morre de repente. Então, a gente tem toda umas metáforas, né, desse vermelho que fecha a vida dela. Ela só vai dançar, né, que o filme termina ela dançando com umas luzes. E o título do filme é Lúcia no Céu com Semáforos, que lembra muito, né, o John Lennon, quando ele diz Lucia no Céu com Diamantes. Então, ali é uma cena dela jogada no chão, e há aquele vermelho, a gente não tem um carro perto, a gente não sabe se ela se drogou e se ela caiu ali, né? E poderia estar tendo alucinações, ou se ela foi atropelada e está morrendo agonizante, né? Então, fica no ar. E o cinema poesia, como o Pasolini coloca, é um cinema que não dá nada pronto para o espectador, né? E para ele, poesia
não é só o gênero, o poema, é uma consciência do mundo, né? Então, ali a gente percebe toda uma crítica social, né? Mostrando como a mulher, né, é desconsiderada, muitas vezes é, opta, né, pela prostituição, porque não teve o apoio da família, uma família machista, patriarcal, que não deu a ela condições dela educar os filhos de outra maneira, né? Então, é um filme de um homem, né, que tem uma sensibilidade, porque no meio das cenas, né, vai toda uma costura de uma crítica, e é pura poesia, né? Ele vai fazendo poemas e refletindo sobre a condição feminina, sobre a falta, né, do apoio cultural a essa mulher que não tem voz, mas não tem voz porque ela não teve um irmão, o próprio pai, né? A mãe tem uma cabeça machista, a mãe não a apoia, né? Então ela acaba dessa maneira fatal, né? E o filme fica em aberto porque é intencional mesmo, essa câmera que joga esse impacto para o leitor pensar, né? Eu estou vendo que o Virgílio tinha levantado a mão. Temos informação de que Virgílio está com microfone dele está dificuldade fechado. em ativar o som e Uhum. que o Paulo de Carvalho está com dificuldade no computador e não Não conseguiu projetar, né? estamos sem Porque anfitrião. aham, Estamos sem eu não sei anfitrião. projetar no Zoom, a gente usa o Google Meet, né? Então, eu mandei Pois. para ele e pedi se ele projetaria. Mas também não tem problema, porque eu recomendo o filme do Eric Claver, Lúcia no Céu. É um filme de 16 minutos. Está acessível na Google? O filme? Eu acho que está no YouTube, YouTube? ou tem uma outra. Eu posso até ver se continua disponível, porque na época da pandemia eles disponibilizaram. Olha, ele levantou a mão de novo, o Virgílio. Pois, mas sem o Paulo de Carvalho estar ativado, é ele que. Será que a gente escrevendo no chat para o Virgílio, ele lê? Vou botar aqui. Mas eu acho que ele deve estar a ouvir-nos. Não, porque ele tá com o microfone fechado. Mas o microfone é só para falar. Ah, é? Ele pode ouvir-nos com o microfone desligado. Ah, tá. Mas esse filme, né, ele é curtinho, é um documentário, é uma curta-metragem, foi premiadíssimo lá por uma sensibilidade imensa, né? E é um homem escrevendo. Eu acho que dessa maneira também respondo àquela questão do presidente Paulo de Carvalho, quando ele coloca, né? Quer dizer, há uma sensibilidade, ele está compliciado, a câmera dele, com o drama dessa mulher, né? Essa mulher que não tem voz, que só é um corpo, que dá prazer aos homens, mas ela não sente prazer e ela é oprimida pela família e morre estupidamente, né? Deixando os filhos, e aí termina com ela dançando no céu, né? Aí é a interpretação de cada um. Será que aquilo é o céu? Ou será que é uma alucinação dela, né? Fica em aberto. Bom, não há mais nenhuma intervenção. Bom, eu não sei se nestes casos, quando o anfitrião está inativo, Hum. Eu acho que António Quino, não sei se nos pode ajudar. o Antônio Quino também está com o microfone fechado. Pois, eu tenho a impressão que quando o anfitrião está desativado, depois mais ninguém consegue ativar o seu microfone, não é, António Eu Quino? acho que a única é você, né? Que de repente, então, faria essas vezes Pois, o não, anfitrião, eu né? não tenho essa competência aqui, porque é o anfitrião que tem.
qualquer maneira, eu acho que, como o Dr. Paulo de Carvalho disse, nós não teríamos a segunda volta de intervenções, e como também não há mais nenhuma intervenção, se calhar vamos terminar aqui. Eu agradeço e felicito vivamente esta conferência da Carmen. Magnífica esta aula, nós podíamos ficar aqui a falar, ouvi-la falar das mulheres, da mulher angolana na literatura e nas outras artes. Foi muito interessante saber o papel que estas mulheres nos vários domínios artísticos têm para promoverem a nossa cultura. Portanto, os meus parabéns, os nossos agradecimentos, os agradecimentos também a todos aqueles que estiveram aqui conosco, e até uma próxima oportunidade. Não sei se a Carmen quer encerrar isto. Sim, eu quero agradecer mais uma vez, né, estar aqui, e agradeço muito a sua moderação, que foi excelente, agradeço a presença dos amigos, né, e é isso, né? Acho que é importante esse trabalho, né, de levar a cultura para Claro. que alguns do governo, né, Pois, percebam da importância do povo ter acesso, porque muitas vezes, né, essa parte toda cultural fica muito restrita só a algumas classes sociais. Por isso eu chamei atenção para esse projeto da Camilara, que eu achei muito importante, do cinema, né, do Cinezunga, levar também os filmes para outros espaços, né, de bairros afastados. Então, essa proposta cultural E como o João Fernando André falou, né? Quer dizer, na verdade, já há muitos jovens com essa preocupação. Então, isso tem que, além de ser incentivado, tem que haver condições, né, materiais para que esses jovens possam continuar levando a cultura angolana para outras províncias, né, que não só na capital angolana, mas também no mundo, né? É isso, e eu agradeço muito. muito obrigada, Carmen. Obrigada a todos os presentes. Então, creio que podemos despedir-nos e até a próxima conversa, que será na próxima semana. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite.